da terra. Quando você vê a palavra ou a letra D minúsculo, é o Deus desse século, é Satanás ou qualquer outro tipo de Deus que quiser aparecer por aí. Mas aqui destacando o Espírito que será derramado em E maiúsculo, que é o Espírito do Senhor, esta promessa profetizada por Joel, que aconteceria naqueles dias. Louvado seja Deus. Eu quero destacar a palavra derramar, esse derramar que Joel está dizendo. Israel viveu um tempo em que as aparições, vamos dizer assim, do Espírito Santo, elas foram poucas e rápidas. Através dos juízes, até mesmo na criação, o Espírito pairava sobre a face das águas, de lá ele saiu para habitar nos céus e também na vida do homem, quando desceu no dia de Pentecostes. Então nós vamos ver algumas manifestações do Espírito, mas não com tanta efusão e não com tanto glamour, vamos dizer assim, a aparição e o derramar, o mover do Espírito Santo sobre a face da terra. Mas Joel vem trazendo uma proposta e profetizando, dizendo: naqueles dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele começa assim, e eu destaco a palavra derramar, porque o derramar de Joel aqui é que ele está dizendo sobre isso, tempo que Israel tem desejo e tem vontade de conhecer esse poder do Espírito Santo, conhecer esse derramar, conhecer essa intimidade, esse poder do Espírito Santo. Então ele não está falando aqui de gotejar, ele não está falando aqui, por exemplo, de molhar, de pingar. A conotação para derramar aqui é deixar correr por fora. Ou seja, se eu pegar esse copo de água e derramar sobre esse púlpito, ele vai derramar, vai molhar todo, vai começar a correr. Vocês vão ver a água pingando, a água descendo aqui, porque todo este púlpito ele foi molhado, ele foi banhado pela água do copo. E de repente eu vou usar até uma expressão de Elias, quando pediu água para colocar no rego em volta do altar. Ele dizia: traga mais, que a água é pouca, para que o povo veja o operar de Deus. A água é pouca, traga mais água, a água tem que encher, a água tem que ser abundante. Então eu posso usar essa conotação aqui de correr por fora, ou entonar, expangir. Vou lembrar de Moisés, quando Moisés estava no cume do monte, e Deus falou: pega hoje o sangue e expangir sobre o povo, molha todo o povo com este sangue, expange este sangue sobre o povo, porque hoje eu vou me manifestar diferente. Aí temos também a palavra para destacar aqui, difundir. Temos também uma palavra interessante, exalar, prodigalizar, ou seja, produzir em abundância. Mas eu quero destacar aqui a palavra exalar, porque a palavra exalar, da linguagem de hoje, aleluia, João capítulo 12 e versículo 3, vai nos dizer que uma mulher teve uma atitude, chegando aos pés de Jesus com um frasco de perfume. A expressão linguagem de hoje vai dizer que ela quebrou o frasco e derramou. Ela não gotejou, ela não molhou, ela não apertou. Isso aqui é um esborrifador, isso aqui é água, né? É o que já é isso aqui. Ela não esborrifou lá o perfumezinho, tá? Ó, aqui, ó, para você entender o que eu estou pregando. Ela não esborrifou o perfumezinho em Jesus. A Bíblia diz que ela quebrou o frasco e derramou todo nos pés de Jesus, pastor Edivaldo, e depois foi enxugar com os cabelos. E o texto termina dizendo que o cheiro do perfume exalou toda a casa. Pastor, eu não entendi, eu vou aplicar para você entender. Aprenda que o movimento de Deus vem pela palavra, o batizado do Espírito vem pela palavra, o agir vem pela palavra. Então vai entendendo a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ela quebrou o frasco e derramou. Eu comecei as minhas palavras, minhas preliminares, dizendo que aquilo que você dá é o que você recebe no culto, aquilo que você oferece é aquilo que você vai receber. Muitas das vezes nós estamos num tema muito interessante, mas o que a gente está dando, o que a gente está derramando, o que a gente está entregando para receber tal porção, tal poder, tal manifestação. E muitas das vezes nós estamos até com uma promessa na nossa vida, e alguém dizendo assim: você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma mulher de Deus,
você vai ser muito usado por Deus, mas nós não entregamos nada para Deus para sermos usados. Toda vez que eu olho para a Bíblia e vejo Deus fazendo promessa que vai usar alguém está dizendo, então eu vou entregar meu sacrifício, eu vou entregar a minha parte, eu vou entregar aquilo que eu tenho que entregar para Deus. Se Deus me quer, eu vou entregar a minha parte. E a Maria, aquela mulher, entregou a sua parte, quebrou o frasco, e a Bíblia diz que era nardo puro, era caro, e alguém olhando e dizendo, ela é louca, ela é maluca, mas ela estava fazendo o seu melhor. Ela quebrou, derramando aquele perfume, e exalou, para que todos sentissem o valor da adoração que ela estava fazendo. O culto parou, e Jesus olhou para ela, e alguém está dizendo assim, eu estou sozinho, estou fazendo tudo sozinho. Deus está dizendo assim, essa aqui escolheu a boa parte, essa aqui sabe adorar, essa aqui sabe como chamar a atenção, essa aqui sabe para que ela veio no culto, esse aqui sabe o que ele veio buscar da minha parte, esse aqui sabe derramar do seu nardo, esse aqui sabe quebrar o frasco, esse aqui sabe que vaso só presta quebrado na presença de Deus. Enquanto o teu vaso não se quebrar na mão do oleiro, Deus não pode fazer na tua vida aquilo que Ele tem promessa para fazer. Então Maria está dizendo assim, pastor Sebastião, eu vou quebrar o vaso, eu vou quebrar o vaso, e o que tiver em mim que seja tão importante, que tire a atenção do culto, eu vou quebrar e vou derramar, para que todos saibam que o que tem dentro de mim só serve para adorar Ele, só serve para adorar Ele. Ela quebrou o seu vaso. Eu estou falando de derramamento. Para nós receber o derramar de Deus, nós precisamos derramar, parar de vir no culto e sermos aqueles crentes que vêm aos cultos costumeiros, e nós estamos acostumados a gotejar na nossa vida. Só molha um pouquinho, só entra embaixo do chuveiro daquela molhada e corre. Ainda mais quando é dia de frio, toma aqueles banhos, como minha mãe dizia, toma banho de gato. Tem medo de tomar banho, vem na igreja, mas não se envolve com a igreja, vem na casa do Senhor, mas não se envolve com as coisas do Senhor. Deus está dizendo, se derrama, porque o Espírito vai derramar sobre a tua vida. O que tem do céu para a tua vida é glorioso, mas você precisa se derramar. Então Joel começa destacando a palavra derramar do Espírito, ou seja, Deus está dizendo assim, chega de aparecer com um gotejar, chega de aparecer pouco para o meu povo, chega de algumas aparições, de algumas manifestações. Eu agora vou vir e vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. O meu povo me conhecerá por inteiro, o meu povo me conhecerá pelo derramar do meu Espírito, e esta promessa, ela ainda está de pé até os dias de hoje. Nós entramos no culto e saímos do culto do mesmo jeito, porque nós decidimos ficar assim no culto. Eu só dou glória se for assim, eu só vou fazer assim se for assado. E aí nós entramos no culto e saímos decepcionados, ou ficamos medindo a igreja com termômetro, se está cheia, se está vazia, como está, como deixa de estar. Larga a crise, larga o problema para lá, larga tudo lá para fora e se derrama nos pés do Senhor Jesus, porque Ele tem coisa nova para derramar sobre a tua vida, uma porção do Espírito para derramar sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Ela derramou aquele frasco. Há uma expressão, o pastor Edivaldo começou a falar, eu comecei a rir, não estava entendendo a minha risada ali, né? Há uma expressão, e a única expressão no Novo Testamento vai estar lá em Atos capítulo 10, verso 44, quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor caiu sobre a casa de Cornélio. A Bíblia diz, e todos conhecem o texto, que Pedro estava fazendo de tudo para ficar impedido e não chegar lá. Houve visões, e Pedro está dizendo, né, dessa visão aí eu não participo. Não, isso aí não pode acontecer, porque eu sou judeu, eu não me misturo com esse povo. E Pedro está lá, Pedro nunca saiu para fazer uma missão, mas quando Pedro vai nessa missão na casa de Cornélio, Deus está dizendo, rapaz, desce, vai com esses varões, porque tem algo para acontecer lá em Jope. E a Bíblia diz que Pedro vai, e quando Pedro chega, a Bíblia diz que Cornélio já vem, se prostra diante de Pedro. Pedro se levanta, não se prostra, e Pedro começa a pregar, e Pedro vai dizer, eu vou pregar a mesma mensagem que vocês já ouviram falar, e que os discípulos ouviram,
que é sobre Jesus, que é sobre Cristo. E ele começou a falar sobre Jesus, sobre Cristo. Todo mundo, me parece que eu estou vendo a cena, com a mão no queixo assim, ó, igual quando você vai no cinema, você fica assim, ó, prestando atenção no filme, mas muitas das vezes na palavra não está prestando atenção. Mas lá na casa de Cornélio o povo estava assim, ó, com a mão no queixo, e a palavra sendo pregada e Pedro pregando, mas o próprio coração de Pedro, e existe pessoas assim na igreja, que está pregando, mas está fazendo excepção de pessoas, que congrega, mas faz excepção de pessoas, faz excepção pela roupa, pelo jeito da pessoa, pelo crédito que a pessoa tem, pelo nome, pela cor. Pedro estava fazendo excepção porque não era judeu, mas enquanto ele pregava, o Espírito falou assim: Pedro, você não manda aqui, você só prega. Então, para você não atrapalhar o processo, a Bíblia diz que o Espírito caiu e todos foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito se antecipou para encher a casa de Cornélio, que desejava ouvir a palavra, que desejava ser cheio do Espírito. Se Pedro fosse colocar impedimento, o Espírito se antecedeu na frente e disse: eu vou derramar, eu vou cair sobre este povo. Era primeiro para acontecer o batismo nas águas, sobre as condições de Pedro, sobre as condições da igreja de Jerusalém. Tinha que acontecer primeiro o batismo nas águas, a circuncisão, a conversão ao judaísmo, para depois acontecer o derramamento do Espírito Santo. Quanto impedimento as pessoas colocam para você receber de Deus? Quanto impedimento tem para nós receber o poder de Deus? Alguém dizendo assim: não, você não pode adorar desse jeito, não, você não pode receber o Espírito Santo. Quantas pessoas já chegou para mim: agora você usa uma barbinha, como é que pode? Não, irmão, barbinha não identifica santidade não, na vida de crente não. Roupa não identifica santidade não, é caráter na sua vida. Se a unção de Deus na tua vida ainda, se há poder de Deus. Eu dizia, quando eu tinha a igreja, eu dizia para algumas irmãs, começou a colocar um brinquinho, aí veio para mim e falou: pastor, e aí? Eu falei assim: eu não autorizei, mas já vou logo dizer, já vou mandar logo. Se isso aí te muda, se isso aí tira a tua espiritualidade, então você não deve usar. Mas se não tira a tua espiritualidade, eu não sou contra, eu sou contra aquilo que arranca a tua espiritualidade. Se arranca a tua espiritualidade, se muda alguma coisa em você, então minha filha, vai se cuidar, porque isso está mudando você, tanto o homem quanto a mulher. Mas se não muda, Deus ainda quer te encher do Espírito. Recebe do jeito que você está, Deus ele quer te encher. É por isso que o Espírito caiu, a única expressão no Novo Testamento que fala: o Espírito caiu. Aí depois que foi resolvido o problema, depois que foi resolver o problema, quando o Espírito caiu, quando o Espírito desceu, aí o problema vai ser resolvido depois. Aí como é que se comporta como crente? Aí como é que tem que ser crente? Aí como é que tem que se batizar? Aí tem que conversar com o pastor depois. Mas primeiro o Espírito vai fazer a obra. Aleluia. E muitas das vezes nós fomos chamados para fazer a obra, não estamos indo para fazer, mas o Espírito continua fazendo a obra. Não impeça o Espírito fazer a obra na vida daqueles que Ele está escolhendo, que Ele está chamando para a sua obra. Louvado seja Deus. É Deus ainda quem faz a obra. Diga para o seu irmão: é Deus quem faz a obra. Nós temos esse problema, irmão, de ficar olhando para as pessoas e medindo as pessoas. Como que pode receber o Espírito Santo se anda desse jeito, se fala desse jeito? É o Espírito Santo quem faz a obra e convence. A Bíblia não mudou, a Bíblia continua a mesma. Posso mudar de cor de Bíblia, de linguagem de Bíblia, mas ela é a mesma. Quem convence é o Espírito. E se nada te acusou, continue sendo cheio do Espírito, continue recebendo de Deus a porção sobre a sua vida. Mas se alguma coisa te condena, se afasta disso, porque isso te impede de receber o Espírito Santo na tua vida. Eu não estou pregando doutrina, não sou pastor da igreja, estou pregando a palavra. A outra parte que ele destaca é toda a carne. Toma cuidado com essa conotação. Joel vai dizer assim: e há de ser que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aqui eu quero começar a dar uma cutucada. Toda a carne. Aí nós estamos vendo as igrejas, é gente profetizando, é gente pulando. Começa os movimentos nos congressos e pá, 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 pá. Você vê, você sabe disso. Eu não sou o primeiro a falar isso aqui em cima do púlpito. Eu não sou o primeiro a ver isso, a sentir isso. Você vê tantas pessoas recebendo, diz que está recebendo daqui, está recebendo dali, sobre toda a carne. Cuidado com esse toda a carne, porque tem gente que não quer ter compromisso,
Tem gente que vai profetizar, não tem responsabilidade no que profetiza. Vai pregar, não tem responsabilidade no que prega. Cuidado, pode matar alma, pode destruir vidas, pode acabar com a igreja. O tipo que você prega, que você profetiza, tem que ter responsabilidade para pregar, para profetizar. É por isso que ele está dizendo: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Explica isso, pastor. Vou explicar, a mensagem nem começou ainda. Segura, você vai entender isso aqui. Esses são os filhos de Israel. Não são todos que foi chamado para profetizar. Deus está dizendo: o legado não acaba, porque eu ainda tenho filho na casa para profetizar, eu tenho filha na casa para profetizar, ainda tem profeta, profetiza para eu levantar, aleluia, mas com responsabilidade para abrir a boca e profetizar. E Paulo vai deixar isso bem claro: quando falta profecia na igreja, o povo se corrompe, mas Deus vai levantar profeta. E eu creio que ele vai começar por aqui, pelo jovem, pelo altar, pelas irmãs. Deus vai levantar. Ainda existe filhos, não acabou os filhos da casa. O diabo está batendo cabeça, acabou os profetas, acabou o povo, mas Joel está dizendo: Eios vai derramar profecia sobre os filhos e sobre as filhas. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Não acabou, existem filhos e filhas ainda para ser levantado. Existem filhos e filhas ainda para ser levantado. Aí depois ele vem da carne, destaca os filhos e as filhas que profetizarão. Esses são os filhos de Israel. São as profecias contínuas que haveria sobre Israel, que não acabaria. Não acabaria. Louvado seja Deus. E depois ele conota aqui também: os velhos sonharão. Os velhos sonharão. Posso começar a pregar? Sonho de velho. Aí eu coloquei entre parênteses: sonho de velho. Aqui eu tenho um. Sonho de velho. Já viu o velho sonhar, irmão? Deixa eu limpar aqui, que minha esposa fala: você fica babando, parece cachorro louco. Já tem até meme das minhas pregações. Tá, né? Aí tem mais uma para vocês pôr aí. Sonho de velho. Qual é o sonho que Joel está dizendo dos velhos? Eu fui revisar o texto e fui ler sobre esse sonho desses velhos. Não é sonho, porque velho não está sonhando mais em ter carro novo. Velho não está sonhando em ter casa na praia. Velho não está sonhando em ter mulher nova, bonita. Velho não está sonhando em ouro, em prata. Sonho dos velhos. Estou falando de povo de Israel. Estou falando daqueles que são de Israel, aqueles que são da casa. Tem filhos na casa e tem os velhos também. Joel está dizendo assim: esses velhos que sonharam, que construíram, que edificaram, que trabalharam, que deram a vida, e os sonhos deles não ficarão, não cairão por terra, porque os filhos darão continuidade aos sonhos dos velhos, os jovens darão continuidade através das visões. Joel está dizendo assim: os sonhos desses velhos não vão cair por terra. Irmão, se você for na casa de um velho, eu conheço alguns velhos e alguns velhos rancinza. Você vai na casa, se você tirar uma flor do lugar, do jardim, ele fica bravo com você. Ele pode gostar de você, ele fica teu inimigo naquele momento, porque você tirou alguma coisa do lugar. Vai na casa daquela avó chata, daquele vô chato que não gosta, que mexe nas coisas, arranca do lugar para você ver. Ele pode gostar de você, pode te dar balinha, pirulito, pode te dar R$2, R$5 todo mês, mas se você mexer em alguma coisa, arrancar alguma coisa do lugar, ele fica sempre que você está mudando as coisas. Jovem gosta de mudança, de coisa nova, mas os velhos permanecem na raiz, permanecem nos sonhos. E tem chegado uma nova geração que não respeita, aleluia, a moral dos velhos. E eu continuo batendo continência. Está aqui o meu pai, eu continuo batendo continência para aquele que tem raiz, para aquele que construiu. Você está sentado aqui, mas você sabe quanto que esse velho sofreu para levantar essas paredes aqui? Essa época eu não participei aqui, eu era de São Paulo. Mas quanto esse velho passou aqui, e eu olho para isso aqui, eu fico lembrando da minha mãe, trazendo as marmitas, as comidas, fazendo comida para os irmãos. Meu pai pendurado nos andames junto com os irmãos que fizeram e construíram. E muitas das vezes quem recebe, muitas das vezes o legado, não respeita.
E eu estava falando com a minha esposa hoje, o pastor Moacir, eu queria que ele estivesse aqui para ouvir. Ele recebeu legitimamente o cetro da mão de um idoso que sonhou pela obra. Legitimamente, não foi arrancado, foi legitimamente, foi entregue. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa boa. Ou seja, os sonhos dos velhos permanecerão de pé em Israel. A igreja do Senhor não vai perder os sonhos. O Senhor pode fechar os olhos, pode dormir, porque esses que estão chegando aí vão permanecer com a igreja de pé, com a doutrina, com a palavra, com o que aprenderam, aleluia, nos pés daqueles que sonharam. Olha a profecia de Joel, irmão. Vamos com Bíblia comigo. Não despreze as orações das irmãs idôneas. Não despreze aqueles que estão seus líderes. Se eles estão mais velhos, está na liderança, é mais velho. A palavra ancião na Bíblia, a conotação ancião, não quer dizer velho, quer dizer alguém que foi estudado, preparado para ensinar. Está numa escola dominical, valoriza quem te ensina, valoriza. Eu não posso participar de uma escola dominical hoje, devido ao meu emprego. Eu não estou os domingos aqui. As empresas hoje trabalham todos os domingos de manhã, mas eu fui professor de escola dominical a vida inteira. Os meus filhos pregam, os meus filhos abrem a boca porque aprendeu comigo e continua aprendendo. Pastor Divaldo, homem de Deus que ensina. Já trabalhamos juntos, já lideramos, já trabalhamos juntos em escola dominical. Aqui tem, eu sei que tem. Homem de Deus que conhece Bíblia. Eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu trago aqui para pregar, eu sei da responsabilidade. Esse dia eu estava falando para meu filho, chega, para o Isaac, e ele dizendo, para não pai, o senhor já prega, eu preciso pregar. Eu ensinei a minha casa, eu fui ancião da minha casa. Segunda-feira eu faço 43 anos, meu filho faz 22, minha filha fez 20, aquele tem 15, já ensinei. Meus filhos foram criados, aprenderam. Só desvia do caminho se quiser. Eu disse para minha esposa, nós vai já dar um tempo aqui, vai estar sozinho, só nós dois. Essa molecada vai rápido. E nós vamos para os jovens. Calma que ainda tem os jovens. Falamos dos filhos e dos velhos. Joel ainda falou com os jovens. Está chegando aí congresso, né? E eu disse aqui, os jovens dessa igreja estão de parabéns, porque cada jovem que pega o microfone, cada palavra. Pastor Edivaldo, parabéns pelo seu filho. Os meus eu não vou nem falar. Pega o microfone, fala de Deus. Minha irmã Érica, pegando o microfone, falando de Deus. Todos que pegam, que tem uma safra nova para ser levantada. A safra vai ser boa nessa igreja. A safra vai ser boa para esses anos que vêm aí pela frente. O diabo está batendo cabeça e dizendo, vai ter tempo ruim, vai ter tempo difícil para a igreja. E Deus está dizendo, tem uma safra nova. Tem profeta para ser levantado. Tem filhos para sacudir ainda essa terra. Há uma geração que vai valorizar aquilo que foi ensinado. Deus vai derramar do seu Espírito. Só quem está pronto para receber desse Espírito, levante a sua mão. Fala, Senhor, eu estou na vez. Eu estou na vez. Eu estou na vez, eu estou na vez, Senhor. Deus vai encher a tua vida, a tua casa. Glorifica a Deus pelos teus filhos. Glorifica a Deus pela tua família, que está sendo cheia de Deus, está indo para a igreja. Tem casa aí que ninguém quer mais saber de Deus, mas tua casa ainda, você ainda está servindo ao Senhor. A tua oração, você que ora, mulher de Deus, não é em vão. Ela está diante do memorial do Senhor. Abraão se preocupava com isso, porque Abraão dizia assim, para quem eu vou deixar o legado? A preocupação, evangelista França, de Abraão não é deixar bens materiais, é legado, pastor Sebastião, é legado. Para quem eu vou deixar o legado? Para esse Eliezer, o Damasceno. Aí Deus aparece para ele, capítulo 15 de Gênesis, dizendo assim, vamos fazer uma aliança, um sacrifício. Começou de manhã, foi até o meio-dia. As aves, os abutres desciam para tentar pegar o sacrifício. Abraão disse, eu lutei tanto para que Deus acertasse comigo, que Deus fizesse uma aliança comigo, Deus pudesse abençoar através das minhas entranhas. Sai para lá, urubu, sai para lá, abutre, do sacrifício de Deus você não pega, porque a aliança já está decretada.
da minha casa Deus vai levantar alguém para continuar. Sabe o que Deus está falando? Não vai faltar varão na tua casa, não vai faltar profeta para esta igreja. Deus vai salvar teu marido, vai salvar teu filho. Deus está dizendo: eu vou trazer alguém da tua casa através do teu clamor. Abraão, fica tranquilo, porque se depender de mim, você não vai ficar sem herdeiro. Alguém vai continuar. Aí vem o patriarcal, chegou até Jacó lá, querendo nada com nada. E se nós for entrar na história de Jacó, é praticamente aquele filho de crente, que nasce na igreja, e fica, né? Ah não, né? Na vida do meu avô, na vida do meu pai, mas na minha vida, eu estou na benção aí, estou na benção. Só que teve o dia de Deus emendar com Jacó, que ele era patriarca também. Mas Abraão, a Bíblia diz que ele se preocupou com quem ia continuar a sua geração. Só que Deus faz promessa na vida dele, só que começa dizendo, as campanhas que foram feitas, que antecederam, elas continuam, parece que se encaixando uma na outra. Acabamos de falar sobre a escrava Agar, e Deus está dizendo para Abraão: agora sobrou uma, como diz aí os mineiros, né? Sobrou uma beirinha, sobrou um beicinho, sobrou um cadinho. Esse cadinho que sobrou vai para os escravos, vai para os servos e para as servas. Esses servos e servas são escravos que serviam na casa. E quando Deus vai falar com Abraão, ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, para que essa bênção alcance os servos, a seus escravos e suas escravas, esse derramar que Joel está profetizando, versículo 29. Você vai pegar primeiro o seu filho, que é filho de escrava, e vai circuncidar. Depois você vê na escola dominical que os pastores ensinam para você mais sobre circuncisão. É mais ou menos se converter a uma religião judaica. Vão se converter, eles, começa por Ismael, os escravos que nasceram na sua casa, os escravos que vieram do Egito, circuncidam, traz eles para o convívio religioso de Israel, e aí sim, o Espírito, aí confirma a profecia de Joel, o Espírito em E maiúsculo de Deus, descerá também sobre os escravos e as escravas, descerá sobre as servas e os servos. Você não entendeu? Eu vou te explicar isso aqui. É o mesmo Espírito que estava sobre os filhos, que estava sobre as filhas, que estava sobre os velhos e que estava sobre os jovens, mas também vem sobre os escravos. E eu não esqueci dos jovens. Se eu esquecer, vocês me lembram, hein? Eu não esqueci dos jovens. Aí vem os escravos. Por quê? Esse Espírito que está descendo aqui, liturgicamente, não dá o direito dos escravos profetizarem e nem sonharem. Já pensou um escravo chegar na casa e dizer assim: a irmã Wélia tem uma escrava na casa dela, lá, trabalha para ela, é um escravo. Dona Wélia, deixa eu falar para a senhora, eu tive um sonho essa noite. Não, aqui você não fala sonho, aqui você é escravo. Escravo não sonha, escravo trabalha, escravo obedece, escravo faz o que tem que fazer. Sonhar não. Não, então deixa eu profetizar, que eu recebi uma profecia. Profetizar aqui também não. Era mais ou menos assim. Só que eles não tinham esse direito de profetizar e nem sonhar, mas o mesmo Espírito desceu. E para que, pastor Márcio? Que esse Espírito que desceu, que sobre os filhos profetizava, sobre os jovens tinha visão, sobre os velhos sonhavam e os escravos não podiam, para alegrar o coração dos escravos. Ou seja, Deus está dizendo: na casa de Abraão, no meio de Israel, não haverá escravo com espírito de escravizão, com espírito trancado, trabalhando com a cara fechada, a cara amarrada. Nós estamos cansados de viver uma geração que entra na igreja com a cara amarrada para adorar. A banda está dizendo: adora, levanta a mão, mas está com a cara amarrada. Deus vai tirar o espírito da escravidão da nossa vida. O Espírito vai ser derramado, vai descer, vai arrancar de nós este gelo, e nós vamos servir ao Senhor com uma alegria na sua presença. Só quem quer receber desse Espírito, deixa eu ver. Eles receberam, os escravos, o Espírito Santo para estarem alegres. Agora você olha para a cara de um escravo dentro da casa de Abraão, você não vê mais ele de cara fechada, você vê o escravo assim. E aí, escravo, como é que vai as ovelhas lá? As ovelhas estão uma benção, senhor Abraão. Como que está lá o pasto? O pasto está uma maravilha. Precisa de ver lá a braquiara.
E leite está uma fartura, escravo alegre, escravo feliz, porque o Espírito desceu sobre eles, e eles agora estão compartilhando da mesma comunhão que Israel compartilha. Pastor, aplica nos dias de hoje, o espírito de escravidão saiu, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, a graça veio, abriu espaço, nós não vivemos mais como escravo, mas como livre. Quem vem lá de fora com o espírito de escravidão, chega aqui dentro, deixa de ser escravo. Nós acabamos de ler sobre a casa de Cornélio, ele passa a ser livre, mas aqui é diferente da casa de Abraão. Na casa de Abraão o escravo não profetiza, não sonha, não fala língua. Aqui o escravo vem, é libertado, profetiza, sonha, porque Deus arranca ele lá do mundo do Egito para sonhar e profetizar. Levante a mão, Deus salvou a tua vida para você sonhar. Nós somos os gentios, que era para ser escravo, rejeitado, mas ele abriu espaço, rasgou o véu e disse: agora vocês não são mais escravos, vocês sonham, vocês profetizam, vocês falam língua, vocês serão cheios, o meu Espírito estará sobre a vida de vocês, a hora que vocês quiserem, o meu Espírito estará sobre a vida de vocês, uma medida, sacudida, recalcada, transbordante, só quem quer, só quem quer, só quem quer, só quem quer. Aí ele faz a conotação dos jovens. Os jovens terão visões. E essa visão é preocupante. Revisão de texto. Essa visão de jovem é preocupante. Porque muitas das vezes os jovens têm uma bênção, como eu falei. Muitas das vezes é tanta visão, é tanto imaginação. Eu tenho em casa, irmão. Acordo de manhã cedo e fica: mãe, eu vou comprar isso, vou fazer aquilo, mãe, vou pagar as contas, esse mês eu pago o cartão. É tanto sonho, é tanta coisa, é tanta visão, que às vezes os velhos ficam preocupados. Mas os velhos e os sonhos deles continuarão. Os velhos vão ter que entender os jovens, e os jovens vão ter que entender os velhos. Eu vou repetir isso aqui para vocês, juventude. Os velhos vão ter que entender as visões de vocês, que são rápidas. E vocês vão ter que entender também o legado dos velhos. Haverá um respeito, haverá um comum acordo entre velhos e jovens, porque o bastão será passado, a unção será passada. Os velhos estão indo embora e vocês ficarão. Mas cuidado com as visões relâmpagas, as visões rápidas. Cuidado para que vocês não possam se perder na caminhada. Os jovens terão visão. Que visão é essa? A visão de um jovem é uma visão de um arquiteto, de um engenheiro, de desenhar, de fazer. O velho já não tem essa visão. O velho constrói uma igreja com areias, com barro, pega barro e fala que é areia, coloca o cimento no meio, levanta uma igreja. Se tiver torta, ele desentorta no reboco. Mas o jovem não, o jovem chega e fala: não, tem que ter tantos metros assim, centímetros assim, já começa a esticar a trena. E vem com todo um projeto que muitas das vezes não se encaixa e o povo não entende. Eu falo isso porque eu vivi isso. Olha para mim, senhores, eu vivi isso. Quantas mudanças eu quis fazer em igreja, e muitas das vezes o povo não estava preparado para a mudança. Cuidado com a mudança. Tem um ditado que diz: time que mexe, time que está ganhando não se mexe. E vocês vão sonhar, vocês vão crescer, vocês vão chegar no altar, vocês vão direcionar igrejas grandes, trabalhos grandes. Mas cuidado com essa visão para não te matar e não derrubar aqueles que te ouvem, aqueles que vão estar debaixo da autoridade espiritual de vocês. Joel está dizendo: os jovens terão visões. E José teve visão. Mas José teve visão não como escravo, ele teve visão como filho. Ó, qual foi a visão de José como filho? Na casa de Jacó, eu vi a lua, eu vi o sol, eu vi os feixes se prostrando diante do meu, e chegava para os irmãos e para o pai e dizia: eu não sei o que é isso, mas Deus está me dando uma visão aí. Era mais ou menos assim. Ele chegava e dizia assim: pai, fala para mim o que é essa visão. Eu não sei, Deus me deu uma visão aqui que eu via a lua se prostrando, mas não sei que visão. O pai sabia que era Deus que ia levantar ele, acima até do pai, da mãe e dos irmãos. Mas só que o pai não falava e os irmãos diziam: esse aí está querendo dominar sobre nós.
Mas ninguém falava para o menino porque ele era criança. Ele era um jovem maturo, ele não tinha entendimento das visões que ele tinha. Mas a visão de José levou ele como escravo para o Egito. E lá no Egito ele sai da escravidão e senta no trono de governador. Mas ele não bate no peito e fala: agora eu sou governador, e agora eu vou me vingar, porque as minhas visões me trouxeram para cá, e todo mundo vai ter que comer na minha mão. É assim ou não? Agora vamos ver o que Deus fez na minha vida. Agora eu virei vereador, agora eu virei prefeito, agora eu virei isso, agora eu virei aquilo. A visão de José levou ele para o trono do Egito, para que ele depois lá na frente pudesse sustentar sua casa e sua família, através das suas visões, através do seu legado. Sabe o que Deus está dizendo? A visão, jovem, que você vai estar recebendo, a visão que Deus está te dando, não é para você bater no peito, abandonar tua mãe, abandonar teu pai, dizer que você é alguma coisa. Você vai sustentar tua casa, vai sustentar um legado, porque Deus vai te colocar em trono através da tua visão. Visão egocêntrica não pertence ao meu Deus. Ah, eu tenho uma visão que eu vou ser isso, e quando eu for doutor, sai da frente quando eu for psicólogo, sai da frente quando eu for advogado, sai da frente quando eu for ser aquilo. Deus nunca vai te colocar lá. Eu sei que o congresso não é hoje, começa sexta, é sábado, começa. Eu não sou pregador de congresso, mas já vou batendo aqui. Atua. O que você está estudando, eu tenho filho fazendo advocacia, eu tenho filha fazendo psicologia. Não é para você se achar. Você vai sustentar, você vai ajudar, você vai sustentar um legado lá na frente, vai servir. O meu filho dizia para mim: pai, eu vou fazer o direito, mas é para defender a igreja. Eu vou fazer direito para defender a igreja. Quando a igreja tiver problema jurídico, eu vou defender a igreja. Isso é uma visão boa. Não é visão egocêntrica. Ah, eu sou o doutor fulano de tal, marcar a hora aí. Não quero falar com você não, fala com a minha secretária aí. Deus não põe ninguém assim. José não chegou lá no Egito, sentando no trono: eu sou agora o governador, estou com o anel do rei na mão agora aqui eu mando, aqui eu faço. Não, ele sentou lá, mas ele não via a hora da sua família descer, para ser provido por Deus, através do seu legado. Deus está dizendo: o legado desta igreja, desta terra, está na mão dos jovens. Joel está dizendo: os vossos jovens terão visão. A tua casa não está perdida, irmã. A tua casa não está perdida, pai. Dentro da tua casa pode ter o próximo presidente do Brasil. Dentro da tua casa pode ter o prefeito da cidade de Andradina. Você não sabe. Vai sair na chapa o nome do teu filho. Vai um vereador, o grande professor, coordenador de escola. Você não sabe, o advogado dessa cidade. Deus está dizendo: a tua casa não está perdida. Tem visões na tua casa. Tem filhos com visões. Vamos, banda. Vamos lá, banda. Aleluia. Vamos terminar a mensagem. Aleluia. Joel está profetizando: naqueles dias, naquele dia, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí, vamos abrir a Bíblia, Atos capítulo 2. Nós vai concluir a mensagem. Atos capítulo 2. Você tem Bíblia aí, Felipe? Pode pôr essa parte aí. Eu sei que o pastor não gosta, mas essa parte é só para mim finalizar a conclusão. Vou respeitar que não pode ler Bíblia aqui, mas essa parte de conclusão. Porque aí eu vou fazer a leitura. Mas abre a Bíblia para nós concluir a mensagem. O Joel está dizendo: há de ser que naqueles dias derramarei do meu espírito. Não é porção pouca, é muita. Quem está acostumado aceitando pouco, irmão, está perdido. Eu só quero muito de Deus. E o muito de Deus é suficiente para mim. Eu só quero muito de Deus na minha vida. Pouco para mim não serve. O que vem de Deus. Porque Joel está dizendo, porque Atos dos Apóstolos está dizendo assim. Vamos lá, colocou? Conseguiu? Vamos para a Bíblia mesmo.
Olha lá, vai, verso primeiro. Verso primeiro, Felipe. Capítulo 2, verso 1. E cumprindo, capítulo 2 de Joel, verso 28, verso 29. Promessa. Promessa não é cumprimento, promessa é promessa. Cumprimento é aqui. E cumprindo o que foi dito por Joel, cumprindo-se o dia de Pentecostes, cumprindo o que foi falado, estavam todos concordemente, que Bíblia é essa, gente? No mesmo lugar. Verso 2. E de repente veio da onde? Eu quero que você repita isso aqui, que isso aqui é o segredo. De repente veio da onde? Da onde que vem esse espírito? Da onde que vem esse som? Da onde que vem esse movimento? É do céu, irmão. Talvez alguém esperava o movimento dos discípulos, dos apóstolos, mas o texto está dizendo, veio do céu. Talvez alguém podia dizer assim, não, o som é da multidão, e até alguém pensava que o som era da multidão, porque todos os judeus, todas as pessoas se reuniram naquele dia, mas alguém está dizendo assim, ó, o texto está dizendo, o som que veio, não veio da terra, veio do céu. O barulho que veio, não veio da terra, veio do céu. Lembra do rebuliço em Ezequiel 37? Da onde veio? Do céu. O som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, em que estavam sentados. Verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o verso 4 que é o poderoso, que diz, e todos, no plural, foram cheios do Espírito, E maiúsculo, Espírito do Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, efusão, derramamento, porção, que o Espírito quer derramar sobre a igreja. Eu posso ouvir esse som? Eu posso ouvir esse som que vem do céu? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Fica de pé, fica de pé. Aleluia. Deixa derramar sobre a tua vida. Não seja profeta por um dia, por um momento, mas seja profeta para uma vida inteira. Tens um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Qual é o sol de quando Deus desce na terra? Qual é o sol? Qual é o sol? Batendo a porta. Olha ele querendo encher a tua vida hoje. Recebe esta noite, filhos, filhas, jovens, velhos, escravos e escravas do Espírito de Deus sobre a tua vida. Eu abro a porta. Eu abro a porta. Oh, aleluia. E esse é meu som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu
como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome, Jesus. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Ele está batendo na porta. Aleluia. A porta, lado de dentro eu abro a porta. Abre a porta. Abre a porta do lado de dentro. Aleluia. Aleluia. Segura fundo baixinho aí. A igreja do Senhor precisa ter um reavivamento na palavra, irmão. A igreja do Senhor está precisando viver um reavivamento na palavra. Eu volto a essa igreja, eu volto aos púlpitos a pregar. Eu assumi um compromisso, eu falo na minha casa, já falei para o meu pai, falo para minha esposa: se depender de mim, eu vou te entupir de Bíblia. Haverá um renovo através da palavra. Presta atenção nisso. Muitas pessoas estão esperando outros movimentos. E a Bíblia diz que toda vez que o anjo agitava as águas, o coxo nunca conseguiu. Pelo amor de Deus, acorda. Toda vez que o anjo agitava, ele nunca conseguiu. Mas Jesus veio e disse assim: ó, eu sou a palavra viva. O que você quer? Eu quero ser curado. Toda vez que essa água é agitada, eu não consigo ir, porque outro desce em meu lugar. Aquele que é o pão vivo, que a palavra disse: então levanta, vai para a tua casa com saúde, com vida. A palavra vai ser restaurada nesse altar. E Deus já começou a restaurar a sua palavra. Foi dito aqui na terça-feira da oração. Se preocupamos muito com a política, se metemos na política lá fora, esquecemos do espiritual. Mas vamos deixar a política para lá, que isso já passou. É tempo de avivamento, é tempo do derramado Espírito. O que a igreja precisa é continuar se erguendo. A igreja precisa continuar se enchendo, se revestindo. Este é o som. O carpinteiro batendo a porta. Abre pelo lado de dentro essa porta. Se você me ouve, abre pelo lado de dentro. Esse é o som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Amém, queridas? A igreja pode se assentar rapidamente. Graças a Deus pela palavra do Senhor. E isso é algo que arde em nossos corações, né? Que o Espírito Santo de Deus será realmente derramado sobre todos nós, né? E poderemos sentir a presença cada dia mais do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. Amém, queridos? Eu vou fazer aqui só o aviso da escola dominical, mas antes de eu passar para o aviso, gostaria de saber se há alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e gostaria de fazer nessa noite. Alguém em nosso meio, erga uma das suas mãos, nós iremos orar por você. Alguém que está distanciado do caminho do Senhor, que gostaria de voltar aos caminhos do Senhor? Não? Então que o Senhor abençoe grandemente. Amém, queridos? Graças a Deus pela vida do pastor Márcio, pela sua palavra, né? Uma palavra tão viva, tão poderosa e que fala profundamente aos nossos corações. Tenho certeza, querido, que esta campanha mudará muitas vidas, né? É uma campanha tão necessária, tão precisa, né? Que às vezes com tanta dificuldade que vai acontecendo, tantas situações que vai acontecendo, parece que nós vamos perdendo a fé. Esse dia eu estava falando para minha esposa, sabe o que acontece, amor? A Bíblia fala que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando. Então você ora por uma coisa, ora por outra, e você começa a sentir e ver coisas acontecendo, parece que vai perdendo a fé. Não, mas o Espírito Santo está aí para renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, e precisamos, querido, né? Eu ainda estava falando para minha esposa, sabe o que está acontecendo, amor? Chegou a época do sujo se sujar mais, e do limpo se limpar mais. É a época. O sujo cada vez vai se sujar, e o limpo cada vez vai mais se limpar. Você é daqueles que vão se sujar ou daqueles que vão se limpar? Né? É a hora que o joio vai ser tirado do meio do trigo, né? Então por isso nós precisamos estar com a nossa vida diante da presença do Senhor. Amém, queridos? Queridos, temos a escola bíblica dominical e diante disso eu queria assim, né, fazer mais um apelo aos irmãos que estejam participando, tá, queridos? Esteja participando. Tem sido cada aula assim poderosa mesmo. A gente fala assim, nossa, que aulas, né? Nós estivemos falando contra os falsos profetas, que foi uma aula poderosa. A outra, né, que houve tantas dúvidas, quando se vai a glória de Deus, né? Às vezes tem pessoa que pensa que a glória de Deus não se vai, e se vai. E quando vai a glória de Deus, né? O problema é que a pessoa virou tão religioso, que quando a glória se vai, esses dias nós estávamos falando na igreja, tem igreja, se você tirar Jesus e o Espírito Santo, eles não percebem nada. Continua, porque se tornou tão religiosos, que a presença do Espírito Santo e a presença de Jesus é nada, né? Eu vou continuar vindo, bonitinho, cantando e tal, mas sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Jesus, quem somos nós, queridos? Né? E isso chama apostasia, né? E a gente está falando sobre isso, tá, queridos? E nesse domingo nós estaremos falando sobre a responsabilidade individual, né, dos adultos. Dos jovens está falando sobre liderança, né, sobre a liderança. Isso é um bom tema. Amém, queridos? Aí os assuntos que eu tinha para falar, esse, tem mais algum? Não sei, acho que não, né? Vamos colocar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Já tem o próximo pregador? Não, né, irmã? Não, né? Próximo pregador ainda não tem, né? Da pastor Moacir, né? Amém, queridos? Então, pastor Moacir na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Vamos então orar e estaremos encerrando em nome de Jesus. Congresso dos jovens, né? 13 e 14, é isso? Sábado agora já, né? 13 e 14, tá, queridos? Se prepara, venha, né? Nos dê uma força, esteja conosco aí. Precisamos muito de cada um, amém? Então, sábado agora, já anota lá na agenda lá, né? Temos congresso, amém? Pai querido, nós queremos te glorificar, te exaltar, te bendizer, te engrandecer. Deus querido, obrigado pela sua palavra, obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui nesta noite.
Obrigado pela sua presença em nosso meio, Pai querido, presença tão sensível, Pai. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus querido, estamos indo para os nossos lares, Senhor, queremos pedir que o Senhor leva-nos para os nossos lares protegido, guardado debaixo das tuas mãos, nos livra, Senhor, de todo mal, de todo perigo, de todo acidente, guarda a nossa vida, guarda a nossa entrada, a nossa saída, Pai querido. Dê-nos um final de semana abençoado na Tua presença, abençoe o congresso, que seja, Senhor, um congresso onde a Tua palavra seja poderosa, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? O pastor Sebastião estará dando a bênção apostólica, só quero justificar a falta, né, do pastor Moacir, da pastora Lídia, que estão levando a palavra numa outra igreja, amém? Paz do Senhor, igreja, sua mão para o céu, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, desde agora e para sempre, dizemos junto, Deus abençoe.